Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, Ele o corta. E todo ramo que dá fruto, Ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto. E como de verdade precisamos gerar e colher bons frutos. Por vezes, olhamos a fruta e ela se apresenta a nós de forma tão bela, tão atraente aos olhos, que quando vamos comê-la, percebemos que não está tão saborosa quanto a aparência nos sugestiona. É comum experimentarmos isso. O fruto precisa ser de verdade belo, mas bom e também abundante. E para que possamos produzir belos, bons e abundantes frutos, só será possível se estivermos unidos a Deus. Impossível pensar que conseguiremos gerar bons frutos distantes de Deus, separados de Deus. Santo Hilário, século IV. Jesus está no Pai pela natureza divina. Nós estamos em Jesus pelo seu nascimento corporal, pela encarnação. E também Ele, Jesus, está em nós pelo mistério dos sacramentos. Os sacramentos, então, uma forma de comunhão, uma forma de estarmos metidos em Deus e Deus em nós. Por isso, vamos então recordar os efeitos do sacramento do batismo em nossa vida a partir do catecismo da Igreja. O batismo perdoa os pecados, o pecado original e os pecados pessoais. O batismo nos insere na vida divina, nos torna membros de Cristo, templos do Espírito Santo. O batismo nos concede uma graça especial chamada graça santificante. E essa graça nos torna capazes de crer em Deus, de amá-lo e de ter esperança nele. Essa graça ainda nos possibilita viver sob a moção do Espírito e crescer nas virtudes. O batismo ainda faz com que sejamos membros uns dos outros
no corpo de Cristo, membros também da igreja, e como tal, vivermos não mais para nós mesmos, mas vivermos para o outro, como refletimos na semana passada. Vejam, então, o batismo nos concede uma verdadeira estrutura espiritual. Estrutura espiritual que nos possibilita estarmos profundamente inseridos em Deus. E Deus inseridos em nós. E aí, essa comunhão com Deus, ela não é apenas possível de ser experimentada na igreja durante a celebração da Santa Missa. Essa estrutura espiritual, essa comunhão com Deus é para ser experimentada todos os dias e durante todo o dia. Não apenas um momento quando eu paro para rezar, mas me é possibilitado experimentar essa comunhão com Deus em todos os afazeres cotidianos que executamos. E a essa comunhão com Deus chamamos também de presença de Deus. Diz São José Maria Escrivá, Caminho 267. É preciso convencer-se de que Deus está junto de nós continuamente. Vivemos como se o Senhor estivesse longe. Veja, quantos católicos vivem como se Deus estivesse distante? Como se apenas em algum momento nos aproximássemos de Deus. E a proposta de Deus é totalmente outra. É uma presença permanente em nossa vida. E temos que ter consciência que essa é a vontade de Deus. De permanecer em nós e nós permanecermos nele. Isso está explícito no Evangelho que hoje nós escutamos. Nessa imagem do ramo e da videira. Então, uma permanência constante. E como seria essa presença de Deus na prática? Seguindo ainda o livro de Caminho, número 271, nas intenções, seja Jesus o nosso fim, nos afetos, o nosso amor, na palavra, o nosso assunto, nas ações, o nosso modelo. Se conseguirmos viver assim, teremos presença de Deus. Se o fim ou a meta de cada ação nossa for a vontade de Deus expressa por meio dos ensinamentos de Jesus, da palavra dele, ele será sempre o nosso fim. Se o nosso afeto for perpassado por essa caridade cristã, vamos sempre amar com o amor de Jesus as pessoas. Na palavra, em nossa conversa, se conseguirmos trazer Jesus e a fé também para as nossas conversas, certamente estaremos plenos dessa presença de Deus. E quando agirmos, termos Ele, Jesus, e as suas ações como modelo para as nossas ações e para a nossa conduta. E assim, viveremos na presença de Deus. Saindo um pouquinho dessa estrutura espiritual dada pelo batismo, partimos para outro sacramento, a Eucaristia. Escutamos ao longo da semana passada o capítulo 6 de São João, nas missas de meio de semana. No versículo 57, aquele que se alimenta do meu corpo, viverá por mim. Aquele que se aproxima da comunhão, aquele que se aproxima da Eucaristia. Então,
deveria se aproximar de tal modo consciente e preparado que a Eucaristia recebida, então, gerasse essa vida cristã, manifestasse essa presença contínua de Cristo em nós, reforçasse essa presença de Cristo em nós, aprofundasse essa presença de Cristo em nós, porque chamamos de comunhão a Eucaristia, porque chamamos a Eucaristia pelo efeito que ela realiza em nós, que é a comunhão. Então, comungar é o que, senão aprofundar essa experiência de presença de Cristo em nós? Por isso chamamos de comunhão. Recebo Jesus na Eucaristia, e recebê-lo é a expressão de comunhão com Ele. E aí chegamos ao tema de hoje, a atitude pascal desse domingo. Falamos do perdão no segundo domingo, da paz no terceiro, da preocupação com o outro no quarto, e hoje então da presença de Deus em nossa vida. Mas olha, toda essa estrutura espiritual, toda essa beleza da presença de Deus em nós pode ser perdida. Podemos deixar de estar nele e podemos impedi-lo de estar em nós. Santo Agostinho, em um de seus comentários, ele vai dizer: o ramo há de estar em um desses dois lugares, ou na videira, ou no fogo. A partir do Evangelho de hoje, há dois lugares para o ramo, ou na videira, ou no fogo. Se na videira, vai produzir muito fruto, mas quando tirado da videira, o ramo seca, e seco tende a ser queimado. Então, ou na videira, ou no fogo. Não há um meio termo. Como em outros momentos também, Jesus deixou claro que não há um meio termo. Ou quente, ou frio. Ou estamos em Deus, ou estamos sem Deus. Muitos aqui na missa, nesse momento, podem estar sem Deus presente em seus corações. O pecado nos torna galho separado da videira e, consequentemente, destinados a ser queimado. O pecado nos torna galhos separados da videira. Não existe comunhão com Deus para quem está em pecado. As pessoas, por vezes, têm consciência de estar em pecado, mas tentam amenizar a situação como se fosse possível amenizar a situação, mas não é possível ou estar com Deus ou estar sem Deus. Não há como amenizar isso. Então, podemos ter pessoas na igreja hoje totalmente distantes de Deus. E aí, trouxe uma ideia do catecismo duríssima. 1850 do catecismo da igreja. O pecado é desprezo de Deus. O pecado é desprezo de Deus. Pensa. Quantas vezes já pecamos gravemente? O pecado é desprezo de Deus. Pensa você que nesse momento está convivendo com a situação de pecado.
Escuta isso e veja como dói. O teu pecado é desprezo de Deus. E mesmo na igreja, despreza Deus. Continua dizendo, o pecado é desprezo de Deus, ele desvia de Deus os nossos corações. Não falo isso para ofendê-los, mas eu também não posso me omitir de ensinar a doutrina e a palavra. Eu não posso deixar de tentar fazer com que vocês tenham consciência da gravidade do pecado. O desejo, portanto, não é ofendê-los, mas dando maior consciência da gravidade do pecado, motivar que lutem, motivar que se esforcem mais para vencê-lo, se esforcem mais para superá-lo, alimentando a presença de Deus. Temos duas classificações para o pecado: o pecado mortal e o pecado venial. O pecado mortal destrói a caridade no coração humano por uma infração grave contra a lei de Deus, contra os 10 mandamentos e desdobramentos dos 10 mandamentos. E esse pecado mortal rompe totalmente a relação com Deus. E temos 3 fatores para então caracterizar um pecado mortal: matéria grave, ligada aos 10 mandamentos ou desdobramentos dele, consciência plena e vontade deliberada. Então, a matéria, já sabemos. A consciência plena, eu tenho o entendimento de que esse ato é um ato de pecado, é um ato de pecado grave, é um ato que me afasta de Deus. Tenho consciência. Vontade deliberada é tendo consciência de que esse ato ele rompe a amizade com Deus, eu quero praticá-lo. Então, matéria, consciência, vontade e realização da ação caracteriza então um pecado grave. O venial é quando a matéria não é grave ou quando a consciência e o consentimento não são plenos, mesmo em matéria grave. Catecismo 1862. Portanto, amados, tenhamos clareza da gravidade do pecado. Clareza daquilo que Deus nos propõe de comunhão, de presença, de relação íntima e profunda conosco. E então tenhamos clareza de que o pecado rompe com isso, nos afasta. E aí temos que lutar com decisão. Jesus, com sua morte e ressurreição, venceu o demônio e o pecado e nos deu condições de também vencê-los. Jesus nos deu condições de vencê-lo, de vencer o demônio e o pecado. Então não digas, eu não tenho força, porque Jesus te deu força. Jesus te tornou capaz de vencer. Então não digas que não é capaz. Ele te tornou capaz de vencer. Nós não lutamos sozinhos. Lutamos com Deus porque Deus quer estar conosco. Tenha coragem de lutar. Tenha coragem para vencer. Tenha determinação para vencer. São João da Cruz, certa ocasião disse: que mais procuras fora de ti? Se dentro de ti tens as tuas riquezas, que mais procuras fora, se a tua riqueza está dentro de ti? É a presença de Deus. Não há riqueza maior que a presença de Deus. Não há riqueza maior do que Deus querer estar profundamente unido conosco. O pecado
não passa de uma ilusão momentânea, rápida, muito passageira. Tanto que depois vem o peso, vem a inquietação de saber que não devia ter cometido tal ação. A realidade é Deus presente em nós. Essa é a realidade. Portanto, guarde os seus sentidos para Deus. Mortifique a imaginação. Livre-se dos pensamentos inúteis. Abandone as recordações de pecado. Ocupe tua vontade cumprindo o dever de cada momento. E traga Deus presente em cada momento. Viva para Deus. Vivendo para Deus, perceba a presença dEle em todos os momentos, em cada situação. E se conseguirmos viver para Deus, experimentar sua presença, entenderemos o que é a fé. Muitas pessoas acabam se afastando, vão se afastando aos poucos, e chega a um ponto que não tem mais sentido nenhum a prática religiosa. Na verdade, porque essa presença de Deus não foi cultivada. E sem essa presença de Deus, a vida religiosa perde seu sentido, porque ficam só as normas. Sem Deus, só fica normas, proibições, peso, um fardo. Para o fardo ser leve, as ações religiosas têm que estar plenamente pautadas na presença de Deus. Falta a presença de Deus, falta o sentido para a nossa vida religiosa. E o que acontece é as pessoas irem se afastando, porque estão se acostumando a viverem distantes de Deus, e a fé não tem mais sentido. Quer entender o que é a fé? Viva para Deus, cultive a presença dEle em sua vida. E aí? A fé vai se mostrar esplendorosa e cheia de sentido. Que Deus nos ajude a lutarmos e não permitir que o demônio roube o nosso tesouro. Lute, não permita que o demônio roube a presença de Deus na tua vida. Não permita que o demônio faça com que a sua experiência religiosa pareça não ter sentido. Lute, traga Deus presente. Vença o demônio, porque Deus já te deu tudo o que você precisa para você ser fiel e para você viver profundamente inserido nele. Que Deus ajude a todos nós a viver de Cristo, viver para Ele e espalharmos, essa presença dEle por todos os lugares que formos. Assim, certamente, produziremos muitos frutos. Assim seja.